E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, iremos falar sobre a Champions League e sobre o possível fim da Champions, e até muita gente falou que poderia ser a morte do futebol. E para poder falar sobre esse tema polêmico e sobre a criação da Superliga, eu trouxe um amigo meu e que trabalha aqui no Planeta Novo com a gente, que é o Lucas Filos, que é especialista no assunto, o moleque manda demais. Hoje a meta de like vai ficar contigo, qual que vai ser a meta de like? E aí, Fabio, de boa, e aí, galera que acompanha. Acho que é a primeira vez que eu tô aqui como membro da equipe, né? Já participei algumas vezes, mas essa é a primeira como membro oficial do Planeta Novo. Então, Verdade. tamo junto aí todo mundo. Obrigado pela grande apresentação, né? Uma honra ser apresentado como especialista de futebol. Mas, enfim, meta de likes. Putz, tô no papel do Digo aqui hoje. Hoje a meta de likes é 22 mil. 22 mil likes então pra esse vídeo e a gente vai explicar esse negócio. Cara, primeiro, como que surgiu essa ideia de Superliga? Porque não é uma ideia tão recente, né? Então, ela é uma ideia que já existe há algum tempo, os indícios dela, digamos assim, né? É um assunto que já é conversado faz muito tempo, inclusive ontem quando divulgaram, acharam um tweet da Sky Sports, se não me engano, que é uma empresa de comunicação, né, lá da Inglaterra, que divulgava uma nota sobre o Florentino Pérez, que é o presidente do Real Madrid, é um dos principais percursores aí dessa ideia, né? Ele que tá por trás, ele que vai inclusive comandar a liga junto com mais 4 membros de outros clubes, falando que o ideal para ele no futuro, o que ele visualizava era uma Superliga Europeia. Então, pra gente ter noção que não foi uma coisa assim que veio de uma hora para outra, apesar da notícia ter sido chocante e de ter vindo de uma forma assim meio brutal, assim, né? Um momento que ninguém esperava algo tão grandioso e numa fase tão avançada, assim, esse projeto é algo que já existe há bastante tempo. E o que ela basicamente prevê? Ela prevê, vamos colocar de forma mais resumida, que é pegar a elite do futebol ali, a elite que foi se formando, né? Claro que tem alguns clubes que já fazem parte dessa elite há algum tempo, mas tem alguns ali que são novatos, digamos assim, né? Que foram crescendo conforme o tempo, com muita injeção de dinheiro também, claro, que é o que manda no futebol, se a gente falar de uma forma bem clara, e fazer com que esses clubes tenham uma liga ali, que eles tenham participação garantida e que esteja garantido que eles vão se enfrentar várias vezes durante uma temporada, o que automaticamente traria muita grana, muita audiência, porque apesar de ter muita gente criticando, a gente sabe que isso só existe porque eles têm uma noção que muita gente assistiria, né? Muitos craques se enfrentando, jogos bem importantes, digamos assim, na visão deles todo ano traria mais grana e é basicamente esse o conceito da liga. Seriam 15 times fixos e mais 5 que seriam convidados, que seriam classificados a partir do desempenho deles nas temporadas anteriores de suas ligas nacionais, mas isso ainda não está tão claro. E tem uma questão também financeira, né, que é mover bastante, que é mudar a arrecadação dos times participantes. Isso porque esses times reúnem as principais torcidas nos seus países. Então, tipo assim, na Espanha você leva as principais torcidas, com o Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid. Na Inglaterra a mesma coisa. Pegando ali em todas as cidades, a Inglaterra ainda tem vários clubes, é o que tem mais clubes, né, onde vai ser mais atingido. E o que veio de contragolpe disso foi uma notícia de que a UEFA ia se posicionar e que não ia deixar a Superliga acontecer numa boa e que poderia, né, essa notícia veio ontem, que ela poderia anunciar algum tipo de punição onde os jogadores não poderiam mais jogar pela seleção se jogasse na Superliga e que a Superliga também anularia a participação dos times. Milan, que quer participar da Superliga, não vai poder jogar o italiano, a Copa da Itália, nem nada do tipo. E o Ibra, que tá lá no Milan, se jogar a Superliga, não pode jogar pela Suécia. A mesma coisa com todos os outros times. A gente tem, por exemplo, o Real Madrid. O Real Madrid tem o Vinícius Júnior que tá jogando bem agora. Vinícius Júnior jogando a Superliga, não joga a Copa do Mundo pelo Brasil. E aí o Brasil perde bastante jogadores, e todas as seleções perderiam, e todas as ligas europeias que são fortes perderiam. A Premier League, que é a mais forte, perderia Liverpool, Tottenham, perderia Arsenal. Aliás, Tottenham e Arsenal são até questionados aqui porque eles não são os maiores da Europa. Tem alguns times acima deles. Eles são alguns times de importância, mas eles entraram muito mais pela questão financeira do que qualquer outra coisa e pela possibilidade também, porque esse projeto visa reconstruir alguns estádios, e estádios em Londres são atrativos porque é uma cidade atrativa. Então são times que tiveram também
essa condição de estar ali não só pelo futebol e não só pelo tamanho, porque o Arsenal, por exemplo, faz muito tempo que não faz uma grande campanha a nível internacional. O Tottenham teve uma chegada agora recente, mas não é um super time. Então tem eles, tem o Chelsea, você tem o Manchester City, o Manchester United. Então é uma galera da Premier League, que hoje é a melhor competição do mundo do futebol, que sairia e que seria um desfalque tremendo na Champions League também. Aí, por exemplo, você já começa a ter vários tipos de problema. O SBT, por exemplo, comprou o direito de transmissão da Champions recentemente. Ele esperava transmitir grandes jogos. Vai transmitir toda a competição para no final poder transmitir aquele Real Madrid e Chelsea, igual vai ter agora, PSG e Manchester City, igual vai ter agora. E não para transmitir alguns times que vão ficar, que vão sobrar, né? Porque, vai lembrar, se os times jogarem na Superliga, não jogam na Champions League. Então, a Champions também fica desfalcada. Ou seja, a maior competição do mundo do futebol hoje de times, que não é o Mundial, é a Champions League, vai ficar defasada e vai ter só uma liga, onde vão estar os melhores mesmo, que vai ser a Superliga. E essa Superliga, ela vai dar um faturamento muito grande. Até o Filos pode explicar um quanto, mais ou menos. O que se prevê, é claro que isso varia ainda, tem algumas coisas a serem acertadas, mas o que o contrato já foi assinado por esses clubes é que eles ganhariam 350 milhões de euros só para participar, para entrar, para ser como uma espécie de um start ali para o projeto, assim, vamos começar agora? Vamos, então vamos começar com 350 milhões de euros para cada um que participou. E isso, assim, a gente já está acostumado a ver números bem altos no futebol europeu há algum tempo. Não é uma novidade que tem um dinheiro muito grande girando por esses clubes da elite. Mas vale a gente lembrar que a pandemia mudou muita coisa. A pandemia alterou drasticamente a condição financeira dos clubes, dos menores principalmente, claro, eles com certeza sofrem mais, né? É algo óbvio. Mas esses grandes também, que tinham contratos e têm contratos muito caros para pagar, é claro que proporcionalmente eles sofrem demais também, porque são clubes que pagam salários gigantescos toda semana, muitas vezes, até vários clubes pagam semanalmente esses salários, e esses salários eles não tinham mais muita condição de continuar expandindo, de continuar reforçando os elencos da forma que a gente estava vendo ali naquele boom, por exemplo, que deu quando o Neymar foi contratado por 222 milhões de euros. Isso é algo absurdo? É absurdo, mas o dinheiro que estava correndo pelo futebol realmente era muito grande. Mas a pandemia, com os estádios fechados, com acordos de patrocínio não funcionando mais da forma que estava sendo antes, acabou fazendo com que essa condição financeira caísse bastante. Então, até, de certa forma, apesar de ser bem questionável, é compreensível do fator financeiro, é óbvio. Se o clube está vivendo alguma dificuldade, está vendo que pode demorar um pouco para se recuperar financeiramente e se tornar de novo uma potência, e chega ali um projeto prometendo 350 milhões de euros só para participar, e daí mais uma quantidade de dinheiro que é até difícil a gente falar com exatidão aqui, mas que com certeza seria gigantesco, porque pensa, quem não ia querer transmitir um campeonato desse, né? Um campeonato que teria as principais equipes, os principais jogadores, potências, e querendo ou não, muita gente assistindo, porque, como eu falei, é criticável, mas essas coisas só existem porque eles estão apostando que muita gente vai ver. Então, até inclusive já se fala que já tem, não acordos, mas conversas para transmissão com Disney, com Amazon, com Facebook. Então não é uma coisa pequena, é uma coisa que realmente é para ser grandiosa. Então vem essa ideia de você receber uma grana tão fácil assim, né, digamos assim, e é muito difícil para um clube desses recusar. Tem alguns que recusaram até o momento, mas a gente vale lembrar também que muito disso, quase tudo na verdade tem a ver com uma guerra política e a condição financeira que eu falei. Então até clubes que no momento se posicionaram contra, por exemplo, o Bayern de Munique e PSG. O Bayern de Munique recusou até o momento. Isso pode ser visto também como algo político, porque o Rummenigge, que é o presidente do Bayern, ele era visto como um dos caras que também estava por trás da ideia de fazer uma Superliga. Não era exatamente esse projeto, mas um projeto semelhante, né? De desmembrar ali, fazer uma liga para elite já há algum tempo. Então até ficou estranho, porque o Bayern não tá, mas o Bayern é um dos times que era visto como um dos principais nesse tipo de ideia. E aí o que se fala? Que pode ter sido um movimento político também, até porque hoje, depois da saída de alguns clubes da Associação de Clubes da Europa, o presidente era o Andrea Agnelli, que é o presidente, o dono da Juventus, a família dele é a família dona da Juventus, né? Ele também, então, perdeu a vaga de presidente da Associação de Clubes da Europa, e quem entrou foi justamente o presidente do Bayern de Munique. Então, até tem umas demonstrações ali de guerra política que estão acontecendo de forma constante, de forma
cada vez mais forte. O PSG, por exemplo. O PSG é um time que muita gente deve ter interesse, né, por conta de atrair milhões de pessoas dos seus jogos sempre, né, na TV, por conta de Neymar, Mbappé, enfim. É um time que você geralmente ia pensar que ia querer estar numa liga dessas, né? Porque o que se fala do PSG é um projeto grandioso, muitos jogadores bons, mas o que muitas vezes complica é que a liga francesa não está no nível que o time gostaria de estar, digamos assim. Inclusive nessa temporada isso mudou um pouco porque o time está sofrendo para jogar lá, inclusive não é líder nesse momento, a disputa pelo título está forte. Mas sempre teve esse argumento, e um argumento que tem sentido em alguns aspectos, com certeza. Por que o PSG não entrou nessa liga que combina tanto com ele? Aí tem motivos claros, que é claro que eles não vão falar dessa forma, mas que a gente consegue ler nas entrelinhas. Por exemplo, o PSG, para ele conseguir crescer, ele teve que contar com alguma, como a gente pode chamar, a FIFA e as entidades reguladoras do futebol meio que fazendo vista grossa para algumas coisas que eles fizeram em relação a contratos de patrocínio, a superfaturar esses contratos para conseguir ter muita grana e contratar jogadores como Neymar e Mbappé em uma temporada, né? Então a gente sabe que sempre teve ali uma amizade, digamos assim, não é explícita, mas é implícita entre o dono do PSG e o PSG. Ele é basicamente, inclusive a gente fez um vídeo, não saiu ainda eu acho, mas sobre o verdadeiro dono do PSG, que a gente vai falar a história bem legal sobre isso. O PSG basicamente é um time do Qatar, então é a administração pública do Qatar que tem o comando do PSG através de pessoas específicas, claro. E o que vai acontecer no Qatar esse ano que vem, inclusive, em 2022, a Copa do Mundo. E como que o Qatar conseguiu ganhar a eleição para a Copa do Mundo, com troca de favores ali também, claro, entre dono do PSG e a FIFA. Então, a gente sabe que o PSG não ia querer agora virar as costas contra a FIFA, que é, claro, uma grande opositora da Superliga. Então, a gente até pode esperar que o PSG espere, por exemplo, acontecer essa Copa no Qatar e depois entre na Superliga, talvez como um desses convidados. Então, não dá para sair também tirando conclusão e falando, esse clube não quis por causa disso, esse clube fez certo em recusar porque está defendendo os interesses do futebol. Isso é difícil acreditar, porque normalmente esses clubes e esses bilionários, seus donos, eles estão realmente defendendo os interesses próprios, até por uma questão política. E o interesse que a galera fala do futebol nessa questão, pra quem não consegue entender, porque pode parecer, os times só vão ganhar mais dinheiro, qual que é o problema? O problema é que eles vão ganhar muito mais dinheiro e eles vão se separar dos outros times que são locais, entendeu? Tipo, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem alguns times que não estão tão bem hoje, que são times grandes, por exemplo, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, que estão na Série B. Esses 3 times são times grandes, considerados grandes, mas estão na Série B. Imagina que a gente faz uma série agora, só com 15 times, limitado, e a gente ignora todos os times que estão indo bem agora e coloca esses 3 times de volta, tá ligado? Ou então, por exemplo, ignora todo o passado deles e fala que eles também não são grandes o suficiente para participar da liga. Porque essa liga não vai ter rebaixamento e nem acesso, né? O acesso é muito discutível, porque eles ainda não sabem se o acesso vai ser por convite ou se vai ser por alguma forma de competição, que é o que todo mundo queria, que tivesse uma forma de qualquer time da Europa chegar na Superliga, que hoje na Champions League, teoricamente, é isso. Qualquer time da Europa, de qualquer país, pode ganhar títulos e chegar até a Champions e ganhar a Champions League e virar o maior campeão da Europa. Na Superliga, o maior título da Europa vai ser um título exclusivo de panela, fechado entre times, com convite para outros times, onde não vai poder ter esse acesso. E aí os menores times vão ter que jogar nos campeonatos que vão ser cada vez menores. Então, tipo, os campeonatos nacionais, tudo vai ser menor, porque vai se criar, imagina o seguinte, os melhores jogadores, todos vão estar na Superliga. Porque eles vão ter dinheiro para comprar todos, entendeu? E os times menores vão ter cada vez menos renda, porque a TV vai pagar menos, vai ter menos patrocinador, e tudo vai começar a decair. Essa é a previsão. Então as pessoas têm medo dessa decaída que pode acontecer financeira, onde os times podem falir, né? Lá, principalmente na Europa, obviamente. Também poderia interferir no Brasil e outros países, no caso, em questão da seleção, né? Porque daí a seleção brasileira teria que ter... que tá vendo os seus jogadores que vão jogar na Superliga, que é boa parte, né, da seleção brasileira jogaria a Superliga. E isso interfere diretamente na Copa do Mundo, que é um outro grande evento também, que é o maior evento, né? Tanto que os jogadores que se posicionaram contra
essa atualização, eles falaram que, tipo, eles sempre sonhavam em jogar a Champions League e a Copa do Mundo, e não a Superliga. A Superliga é legal, mas eles querem jogar a Champions e a Copa. E se tiver que escolher entre um e outro, eles vão escolher a Champions e a Copa. Já começou a aparecer esse movimento também. E a própria UEFA, que agora está se posicionando contra a Superliga, ela apresentou um novo formato para a Champions League agora para 2024, 2025, né? Isso é importante também a gente notar, porque até eu penso que a notícia mais bizarra do dia, mais criticada dessa semana, seria esse novo formato da Champions, porque já vi que muita gente não gosta, eu também não gosto, acho que muda de uma forma desnecessária o cenário do campeonato, e acho que seria muito criticada hoje, mas agora como tem a Superliga, essa notícia que veio ontem, o foco tá todo nela, né? Então, até nisso ficou algo simbólico. A Champions League tem a proposta de expandir os seus jogos e a quantidade de clubes de 32 para 36, não seria mais esse formato de 8 grupos de 4, oitavas de final, quarta, semifinal. Seria diferente, seria uma espécie de modelo suíço, como eles chamam, teria os pontos corridos ali no começo. Aí, 8 clubes se classificariam já para... É isso. Os 8 primeiros clubes se classificam de forma direta. Depois, da 9ª posição até a 24ª, os clubes entram em um mata-mata para decidir os outros 8 clubes. E aí fazem as oitavas de final com ida e volta. Esse mata-mata anterior também tem ida e volta. Aí eles jogam a ida e volta até a final. A final é em campo neutro. Então, e em final única também, igual é a Champions League. Seria essa a ideia aí, né? E o principal é que a Champions League ela mudaria bastante no sentido dos jogos. Ela passaria a ter 225 jogos no total, em vez de 100 jogos, que é o que tem hoje. Então, é claro que é uma mudança também que é motivada por mais dinheiro. Então, é isso que a gente tem que ter em mente também, que todos os lados que estão se posicionando agora, a maioria tem em mente o mais dinheiro, até porque não tem um lado bonzinho e um lado malvado, não existe isso, entendeu? Por exemplo, não é porque a Superliga está se propondo que ela é malvada e a UEFA é boazinha. A UEFA também está querendo de alguma forma lucrar ali, os times também estão querendo se desgrudar da UEFA por conta de condutas erradas do passado da UEFA e que a UEFA vem fazendo, né? Os times já vêm pedindo uma melhoria na Champions League e tudo mais. Talvez por ignorarem totalmente o que os times estavam pedindo, eles foram e fizeram essa Superliga. Talvez seja também um blefe dos times. Mas não parece, porque já apareceu com um patrocinador, com um projeto, com tudo. Então, se for um blefe, deu certo, porque a UEFA já cartou, né? Já fez um novo projeto para a Champions League que parece mais com a Superliga do que com a Champions de hoje em dia. Porque vai ter um ponto escorrido, né? Onde vão ter 10 partidas no mínimo, onde os times vão se enfrentar, então, ou seja, times grandes vão se enfrentar algumas vezes e várias vezes. Você vai ter 10 rodadas de muitos jogos, né, dentro da Champions, vai ser um negócio bem interessante de acompanhar, inclusive. E depois você vai ter o mata-mata, que também vai se estender. Você vai ter um mata-mata primeiro para saber quem vai pro mata-mata, e aí depois o mata-mata mesmo. Então eles vão estender muito os jogos, e de qualquer forma eles vão fazer o que os clubes queriam, que era faturar mais, se envolver com mais grana, e é isso. O interesse financeiro dentro do futebol, né? É um negócio muito movido pelas finanças mesmo, porque se a gente for ver do ponto de vista esportivo, primeiro que a Superliga não faria muito sentido, porque, como a gente falou, não tem rebaixamento, não tem aquele tipo de necessidade de vitória que os campeonatos hoje em dia têm, né? Porque os clubes, por exemplo, ali, os participantes, eles já teriam uma renda basicamente fixa todo ano, que seria muito alta, e para eles, ok, campeão, vai buscar o título, mas tá ali em 10º, se eu ficar em 10º, se eu ficar em 13º, se eu ficar em 17º, não muda, porque eu vou estar aqui no ano que vem e minha vaga é garantida. Então isso, do aspecto esportivo, muda demais, passa de ser uma competição, como a gente conhece hoje em dia, para algo diferente. Eu até estava falando com eles aqui antes, que eu vi um jornalista que eu acompanho falando que é basicamente uma transformação do esporte de competição para conteúdo, digamos assim. Vira um conteúdo muito atrativo para muita gente, mas perde ali algumas características que fazem do esporte tão especial. Até já compararam também como, mas não é assim que funciona na NFL, na NBA, nos Estados Unidos, as ligas americanas? Funciona, mas é muito diferente. Não dá pra gente falar em um vídeo só aqui como o futebol é muito diferente até da cultura americana e da forma que o esporte é tratado lá, de como ele é desenvolvido desde o início, os drafts, a forma que ele é desenvolvido nas universidades e como já tem todo um aparato ali, um esquema pronto para funcionar dessa forma. O futebol não tem nada a ver com isso, então é difícil a gente fazer essa comparação, né? Bom,
Então, basicamente, a notícia é essa, né? Tendo mais atualizações, a gente pode estar informando aí no Absurdo da Semana ou algo do tipo. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, segue lá o Filos no Instagram, segue eu também. Qual que é o Instagram, Filos? Meu é Filos Lucas. Segue lá, Instagram, Twitter também. Fala bastante de futebol. Fechou, então. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Assista outros vídeos aí. A gente tem, por exemplo, o Absurdos do Flamengo, Absurdos do Santos. A gente tem o Absurdos do Ronaldinho, Absurdos do Ronaldo, né? Do Adriano também tem? Tem do Neymar, tem. Então, vai lá e assiste, tá muito legal. Tamo junto e até a próxima. Valeu.